Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro do profeta Zacarias, seu capítulo de número 4 e versículo de número 6. Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 4 e o versículo de número 6. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Assim diz o texto para a nossa meditação nesta noite. Livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6, assim diz: E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Curva a sua cabeça e oremos ao Senhor. Pai eterno e maravilhoso Deus, nós te louvamos, ó Pai, e glorificamos o teu santo nome, ó Pai. O Senhor já tem falado conosco por meio dos louvores, das oportunidades, mas também é o momento ao qual o Senhor, meu Pai, tem prioridade de falar através da tua palavra, Senhor. Peço a Deus toda a direção do alto dos céus, fala com o teu povo nesta noite de hoje, ó Pai. Fala da maneira que somente o Senhor sabe falar com cada um de nós, ó Pai. Pois o Senhor é Deus que conhece cada um dos teus filhos, Senhor, que aqui estão presentes, os que estão assistindo, Senhor. Visita-nos nesta noite de hoje, para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Te peço, ó Deus, sabedoria do alto, ó Pai, direção do teu Espírito. Coloca as tuas palavras na minha boca, Senhor. Fala conosco nesta noite de hoje, ó Pai, pois nós precisamos te ouvir, Senhor. Fala com cada um de nós, ó Pai. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que eu diminua, que o Senhor cresça, ó Deus. Glorifica, ó Pai, o teu nome na vida de cada um dos nossos irmãos. Assim eu te peço, fica conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Dentro desse texto que nós fizemos menção na leitura, quero colocar no tema levantados pelo Espírito. Levantados pelo Espírito. Para que nós possamos entender mais a respeito do porquê desta fala do profeta Zacarias, nós precisamos correr um pouco acerca da história da nação de Israel e o que eles passaram e agora o que eles estão vivendo durante a sua caminhada. Quando na época do profeta Jeremias, Deus havia exortado o povo, corrigido para que o povo se voltasse para o Senhor, pois havia se esquecido de Deus, havia entrado numa idolatria, havia abandonado ao Senhor. E Deus ia vir com um castigo, a maneira que Deus usaria as nações ímpias para castigar o seu povo. E uma dessas nações seria Babilônia, que levaria este povo para um cativeiro, onde eles permaneceriam durante 70 anos. Esta era a palavra do profeta Jeremias. 70 anos este povo passaria pelo cativeiro. Quando passou-se 70 anos, já havia sido um decreto feito em prol da nação de Israel. Deus haveria de levantar o rei Ciro para que este povo viesse regressar, voltar para a sua terra, voltar a estar dentro da sua nação e ali levantar novamente a construção, edificar os muros, edificar a casa do Senhor. Só que diante desse retrocesso, dessa retornada para o lado do povo de Deus, Deus vai levantar acerca de Zorobabel, alguém que era governador também no reino da Pérsia. Deus vai escolher ele para levar o povo, isso por volta do ano 537 a.C. Ele vai ser o que vai conduzir o povo na primeira etapa, e Deus vai conduzir este homem. Automaticamente eles estão caminhando para a terra natal, para a reconstrução dos muros, para a reconstrução do templo em Jerusalém. Esta era a missão que Deus havia dado para Zorobabel, como também Josué, filho de Josadaque, que era o sumo sacerdote na época. Esses homens que Deus havia levantado para uma grande obra, para uma grande missão. Só que esses maus homens sabiam que haveria opositores, haveria desafios pela frente. Só que esses homens não estavam preparados. Esses homens achavam que pelo fato já de voltar para a sua terra seria simples e fácil voltar e reconstruir o templo novamente. Só que não foi nada fácil. Deus permitiu os inimigos se levantarem contra o povo
de Deus. E quando nós olhamos acerca de quando Deus levanta alguém, sempre Deus levantou homens e mulheres durante todo o tempo para cumprir uma missão, para cumprir um propósito para o seu reino. E nós vemos tantas pessoas que Deus levantou. E Zorobabel e Josué foi um dos homens que Deus havia levantado, mas alguém que ficou paralisado, amedrontado, devido às oposições, devido aos levantes inimigos, devido às cartas que os opositores se levantaram contra a vida deles para paralisarem a obra do Senhor. Mas quando Deus levanta, Deus cumpre a chamada e Deus cumpre o seu propósito, irmão. Deus sabe como atuar na vida do servo e da serva dele, a qual Deus levantou. Então eles voltaram para reconstruir o templo que havia sido destruído pelo reino da Babilônia. Não seria nada fácil, porque quem conhecia do templo de Salomão, da sua estrutura, da sua beleza, e olhar para a condição que Israel voltou, não seria nada fácil, pois as condições financeiras não eram a mesma. O povo havia sido dividido. Agora o povo de Judá que está voltando do cativeiro. Quando o rei Salomão havia levantado o templo, era alguém que tinha uma boa condição, alguém que estabeleceu toda a ordem de culto, estabeleceu aquele templo, levantando, colocando ouro nos pisos, dentro e fora. Alguém que tinha as condições financeiras, ao ponto dos seus servos, os seus trabalhadores, cerca de 80 mil homens trabalhando na construção do templo. E um templo que foi levantado por Salomão, um templo belo, bonito, esplêndido, encantador, mas comparado ao templo e a condição que os homens tinham na época de Zorobabel, não era nada fácil, não tinha condições financeiras. Como que levantar o templo de Deus? E aí se levantam os opositores, aí eles param a obra, param de construir. Havia começado, mas havia depois terminado, parado, cessado, por causa do desânimo, por causa das oposições. Eles haviam parado a obra, a construção. Só que Deus tem sempre os profetas para sempre se levantar no tempo certo. O período após cativeiro, Deus havia levantado o profeta Ageu, como também o profeta Zacarias mais à frente. São profetas do pós-cativeiro, que Deus vai levantar para quê? Para encorajar, para animar o seu povo, para voltar à construção. A ordem era: volte e reconstrua, edifica novamente a minha casa. Só que devido a toda a oposição à situação, eles vão parar. E aí eles vão dar atenção mais para onde? Para suas casas. Aí Deus vai usar o profeta Ageu dizendo: vocês estão dizendo que não é tempo de reconstruir a minha casa. Ageu capítulo de número 1. Se você abrir a vossa Bíblia, você vai ver isso. Deus usando o profeta Ageu para instruir esse povo. Ageu 1:2 diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Mas vós diz que é tempo de edificar suas casas. Vocês estão habitando em casa luxuosa, mas a casa do Senhor está parada. O que aconteceu com vocês? Foram as oposições? Foram o que fizeram com vocês para paralisar vocês? Mas fica tranquilo, assim como fui com vossos pais lá no deserto, eu sou também convosco. Assim como eu disse que meu espírito habitaria no meio de vós, o meu espírito ainda habita no meio de vós. Deus encorajando, Deus animando, Deus levantando o profeta Ageu com uma mensagem de encorajamento. Então, quando nós olhamos acerca desses personagens, tanto Zorobabel, Zacarias, esse Zacarias não é o mesmo de Lucas, que é relatado, marido de Isabel, não é o mesmo Zacarias. Josué também não é o mesmo que Deus havia levantado na época de Moisés. Não, aqui é um outro Josué, é outro Zacarias, mas são homens de Deus que Deus levantou para encorajar, para animar o seu povo, para dar continuidade na obra do Senhor que estava embargada. E às vezes nós nos encontramos muitas das vezes como esses homens. Às vezes algo que Deus confiou na minha e na sua vida, uma missão, um propósito, mas devido às vezes muitas das oposições, às vezes de palavras que vêm contra nossas vidas, nós
paralisamos, nós nos desanimamos. Mas a palavra que Deus tem para mim e para você nesta noite é: eu estou convosco, o meu Espírito habita no meio de vós. Ageu vai se levantar com essa palavra diante, o povo vai dar ouvido à voz do profeta Ageu. Deus encorajando o seu povo. E quando eu olho para Ageu capítulo 1, e o versículo de número 13 vai dizer: então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, conforme Deus havia direcionado. Não é a mensagem de Ageu, é a mensagem de Deus através do profeta Ageu. Ageu é só um instrumento, mas o que vai fazer a diferença é a palavra do Senhor e conforme ela deve ser dita. Ageu vai ser um instrumento para encorajar, para falar, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Aí o versículo 14 é interessante, que vai dizer assim: e o Senhor levantou o quê? O espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram, trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. O meu desejo aqui nesta noite é que o mesmo Espírito que animou o espírito de Josué, que animou o espírito de Zorobabel, é o mesmo Espírito que eu desejo que anime o teu espírito nesta noite, para que você venha se levantar para trabalhar na casa do Senhor. Eu não sei o que Deus confiou na sua vida, eu não sei qual é a chamada que Deus deu para você, eu não sei qual é a obra que Deus confiou na sua mão, mas devido às vezes tantas lutas, às vezes tanta oposição, você ficou parado. Mas Deus quer te hoje encorajar e te animar novamente. O povo não tinha condições financeiras para construir o templo luxuoso como o do rei Salomão, mas Deus usa o profeta Ageu dizendo: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O que vocês não têm condição, eu tenho condição para dar para vocês. Aquilo que foge do seu alcance, está no meu alcance. Então Deus levanta esses homens. Homens que eram incapazes, homens que eram imperfeitos, homens falhos, mas Deus levanta eles para fazer a vontade do Senhor. E é esse Deus que vai levantar também o profeta Zacarias. Para quê? Para encorajar, para animar esse povo com a palavra do Senhor. Zacarias e Ageu eram contemporâneos, que trabalharam ao mesmo tempo, e Deus usa na vida de cada um deles, para falar com a nação de Israel, para falar com aqueles que vinham voltado do cativeiro da Babilônia. Deus levanta pessoas comuns para grandes propósitos. Deus escolheu Zorobabel, um homem cercado de dificuldades. Essa semana eu estava conversando com um irmão em Cristo, e ele contando um pouco da sua história de vida, como ele trabalhou para o Senhor, mas também das suas dificuldades, dos seus desafios. E aí às vezes nós pensamos assim: eu vou fazer a obra do Senhor quando estiver tudo bem, quando estiver tudo maravilhoso, quando não estiver sendo perseguido, quando não tiver opositores, aí eu me levanto. Só que não, irmãos, é nos momentos das nossas lutas, da adversidade, das oposições, é que Deus quer te usar. É que Deus quer fazer algo através da sua vida, porque você passa a ser mais dependente de Deus e não das suas condições, não das suas habilidades, não dos seus achismos, do seu intelecto. Não, você passa a ser mais dependente de Deus quando está nas dificuldades. Porque quando você se acha o tal, eu posso, eu consigo, Deus não trabalha, irmãos. Porque a obra de Deus não é feita por intelecto humano. A obra de Deus é feita pelo Espírito Santo de Deus. Os discípulos é alguém que andou com Jesus 3 anos e meio. E Deus havia dado uma grande missão para eles. Qual era a missão? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Por mais que os discípulos tivessem andado com Jesus 3 anos e meio, vivenciados os milagres que Jesus havia feito, isso não era o suficiente para a obra de Deus. Eles precisavam da capacitação
do Espírito Santo. É por isso que Jesus diz: mas recebereis poder do Espírito e semeeis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Sem a presença do Espírito Santo, jamais eles iriam conseguir ou dar continuidade da obra do Senhor. Assim como Josué e Zorobabel, eles também eram dependentes do Espírito Santo de Deus. É por isso que vem a palavra de Zacarias: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É pelo meu Espírito. Nós não temos nenhuma condição a não ser pela ação de Deus em nossas vidas. Só o Espírito Santo nos dará força para continuar na caminhada, trabalhando em prol do reino. Só a presença de Deus, irmão, para nos manter de pé a cada dia. Eu não sei qual foram as lutas que você passou até aqui. Eu não sei qual foram as oposições que você sofreu até aqui, ou palavras que vieram te desanimar. Mas nesta noite eu quero dizer: te levanta. Deus te chama para fazer a vontade dEle, para fazer a obra do Senhor. Deus não nos chamou, irmão, para estar paralisado. A obra dEle necessita e carece. Talvez as suas forças minaram, mas há uma força sobrenatural que vem do alto dos céus e que vem através do Espírito Santo de Deus para te encorajar, para te animar e te colocar de pé novamente. Esse é o propósito de Deus para nossas vidas. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. A nossa força humana, ela tem limites. Nós se esgotamos. Nós ficamos fracos, debilitados, cansados, fadigados. Mas aí vem o Espírito Santo e nos coloca de pé, novamente nos animando para a glória do nome do Senhor. É o Espírito Santo que nos fortalece, é o Espírito Santo que dirige, é o Espírito Santo que nos concede a vitória. E era isso que este povo estava precisando naquele momento. 15 anos a obra ficou parada. 15 anos, irmãos. 15 anos. Mas quando Deus fala, algo acontece. Quando Deus fala, quem está abatido, quem está desanimado, se levanta. Quando é a voz de Deus a falar conosco, irmão. E a fala de Deus fez com que estes homens se levantassem novamente e viessem a fazer a obra do Senhor, conforme Deus havia colocado para eles fazer, realizar. É esses homens que vai se levantar e vai edificar a casa do Senhor, por mais que muitos tentaram impedir. Mas quando Deus atua na frente, quando Deus vai na frente, tudo acontece, irmão. Tudo sai de acordo na vontade do Senhor. Nada foge do seu controle, irmão. E se Deus está conosco, pode ter certeza que a obra vai ser edificada, a obra vai ser concluída e o nome do Senhor vai ser glorificado na minha e na sua vida. Aquilo que era um obstáculo para os discípulos, para aqueles homens, era nada para Deus. Deus já sabia como fazer, como operar. Talvez a situação que você está passando aí seja grande demais, mas para Deus é nada. Talvez o que você está passando seja uma muralha, seja montanhas, seja um exército se cercando. Para Deus é nada, irmão. Aqui nós servimos é mais poderoso, é mais grandioso, é aquele que está conosco e que peleja por cada um de nós, irmãos. Como foi louvado, tudo é perda se eu não tenho a Ti. A Tua graça é que nos basta. Paulo disse que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Você está fraco? É onde o poder de Deus se manifesta, te fortalecendo novamente. É onde o poder de Deus se manifesta, te colocando de pé novamente. E é isso que eu desejo nesta noite, que o Espírito Santo te fortaleça e te levante. Quem Deus levanta, termina a obra, irmãos. Deus prometeu que Zorobabel colocaria a pedra principal do templo. E ele colocou a pedra principal. Deus chama pessoas que estejam disponíveis, irmãos. Estejam disponíveis para a sua obra.
Deus não chama somente pessoas intelectuais, capacitadas, não. Deus chama pessoas disponíveis para fazer a sua vontade. E é Deus que vai dar toda a condição, a capacidade para que nós venhamos fazer a obra do Senhor, irmãos. Então Deus nos chama nesta noite para fazermos a sua vontade, o seu querer na obra dele. Não desista no meio da caminhada. Deus determinará aquilo que começou em sua vida. Deus vai terminar aquilo que começou. Aquele que começou a boa obra é fiel para concluir na sua vida. Ele é fiel, irmãos. Ele te chamou. Ele te escolheu. Não fosse vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Foi Jesus que nos escolheu, irmãos. A cada um de nós que aqui estamos. E Ele sabe a obra, você sabe aquilo que Deus confiou para você. Não desanime, não pare, não desista. Deus é contigo, irmão. Deus é contigo, minha irmã. Deus é com você nesta noite de hoje. Então não importa os levantes, não importa os desafios. Permaneça firme, sabendo que Deus está contigo. Então que nesta noite aí você possamos se levantar para servir. Que você possamos se levantar pela nossa família. Que você possamos se levantar para cumprir o nosso chamado. Que você possamos levantar não confiando em nossas próprias forças, mas na força de Deus. Totalmente dependentes do Senhor. Fale com Deus nesta noite. Deus, eu estou fraco, eu estou desanimado, eu preciso da força do Senhor, eu preciso do Teu Espírito Santo na minha vida, para que eu venha me colocar de pé novamente. Então, Senhor, toma o meu espírito, toma a minha vida nas Tuas mãos e me conduz ao centro da Tua vontade, do Teu querer. Eu preciso da Tua presença, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso do Teu auxílio. Demonstre que você depende do Senhor. Demonstre que você precisa do socorro do Senhor, da ajuda do Senhor. E Ele estará com você em todos os momentos. Esses homens que ficaram em determinado momento desanimados, é um povo que Deus vai animar e colocar de pé novamente. Então que Deus possa nesta noite de hoje te colocar de pé pelo Teu Espírito, irmão. Não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor dos Exércitos, do Espírito Santo, do Paráclitos, aquele que está ao nosso lado. É esse Espírito que quer operar na minha e na sua vida aqui nesta noite, para te fortalecer, para te renovar, para que você possa continuar caminhando na obra do Senhor. Eu não sei aquilo que está paralisado na sua vida, mas nesta noite Deus te chama pelo poder do Espírito Santo, para que você possa de volta voltar a fazer aquilo ao qual Deus te chamou para fazer na sua obra, naquilo que Deus colocou de propósito na sua vida, porque foi Ele quem te chamou, irmão. Não foi o irmão Fábio que te chamou, não foi o seu irmão da direita ou da esquerda. Quem te chamou foi Deus quem te chamou, e Deus que confiou a obra dele na sua vida. Que o Espírito Santo nos visite nesta noite e faça o querer de Deus em nossas vidas. Deus quer te encorajar, Deus quer te animar nesta noite. Se coloca de pé neste momento. Gostaria de chamar o grupo de louvor. E eu gostaria de chamar aqui à frente pessoas que se encontram como Zorobabel e Josué, desanimados, e que precisa do Espírito Santo de Deus para fazer a vontade do Senhor. Você que precisa da presença do Espírito Santo para voltar a fazer aquilo que Deus te chamou, vem aqui à frente e nós vamos orar. O grupo de louvor vai estar louvando aqui, eu vou estar orando e intercedendo pela sua vida, porque somente o Espírito Santo de Deus para trabalhar na minha e na sua vida. Você que precisa de Deus, você que precisa do Espírito Santo, venha cá, nós estaremos orando pela sua vida nesta noite. Aleluia. Só Deus conhece as suas lutas, as suas dificuldades. Deus conhece as suas dores.
Deus conhece, irmãos, a cada um de nós. E Deus não quer que você fique aí paralisado, desanimado, não. Deus quer você de pé, animado, entendendo que a obra é dele, é para a glória dele. Não é para a glória do homem, irmãos. É para a glória do Senhor. Que o mesmo Espírito que visitou Zorobabel e Josué, que possa visitar vocês nesta noite, o teu Espírito, o animando, o fortalecendo em nome de Jesus Cristo. Esse é o meu desejo nesta noite. Porque a obra conta com você. Deus conta com você. Deus chamou você. E é você que Deus chama nesta noite e convida. Aleluia. Pai eterno e maravilhoso, aqui está o teu povo, ó Deus, aqui está, meu Pai, a cada um dos meus irmãos em Cristo Jesus, ó Pai, a qual o Senhor conhece a vida de cada um deles, ó Pai, e o que eles precisam aqui nesta noite, Senhor. Oh, meu Pai eterno, é o Senhor que confiou, meu Pai, uma missão, uma obra, um propósito na vida de cada um deles, ó Pai. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, venha visitando a cada um deles aqui nesta noite para louvor e glória do teu santo nome, ó Pai. Faz, ó Deus, a tua obra, faça o teu querer, a tua vontade, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Venha visitando, ó Deus.